Qual é então a consequência disso? Qual é a consequência disso? Isso gera uma crise religiosa, isso gera uma crise de identidade, onde ninguém mais sabe o que representa ou o que deveria representar. Onde a igreja, a comunidade, ela perde a sua identidade, ela perde o seu caráter, ela perde a sua influência, ela abandona o seu padrão moral de fé e santidade. Onde a comunidade, a igreja, ela perde a sua beleza, a sua elegância, a sua luz, a sua glória. Onde ela perde, sem dúvida nenhuma, o seu brilho. Onde esse grupo de pessoas que formam o corpo da igreja abandonam princípios bíblicos, como o povo de Israel do Antigo Testamento. Onde agora abandonam e perdem o prazer, a satisfação, a alegria, o desejo, o prazer, o amor, a sede e a fome de Deus, da presença de Deus, da oração, da palavra de Deus, da unidade, da comunhão, de estar juntos, de estar em comunidade, de cultuar e viver então uma vida de adoração. E você pergunta, por que isso acontece, irmão Fábio? Porque o povo vira as costas para Deus. Porque as nossas escolhas e decisões, elas não são mais alinhadas com a palavra de Deus. Porque o povo deixa de dar ouvidos à palavra de Deus. Porque as pessoas deixam de ouvir os conselhos de homens e mulheres sábios. Porque o povo não quer mais escutar aqueles que Deus levantou para cuidar e apacentar o seu povo. O que se gera, irmão Fábio? Gera um povo doente, gera um povo caído, gera um povo frio, insensível, um povo indiferente, um povo que professa com lábios, mas o coração está longe do Senhor, um povo extremamente religioso, como os fariseus, que só falam e reclamam de tudo e de todos, mas não conseguem enxergar a sua situação, aquilo que elas de facto se tornaram, as quais então elas vão querer viver do seu jeito, elas vão querer viver da sua maneira, elas não vão se submeter a ninguém, elas não vão obedecer e elas vão se assemelhar a um povo que quer andar de mãos dadas com o mundo, a um povo que quer andar de mãos dadas com o pecado. E isso por si só, queridos, é rebeldia. Um povo rebelde, um povo que passa a não mais amar Deus acima de tudo, mas que inverte o sentido e passa agora a amar mais as coisas e querer usar Deus para essas coisas. E essa, sem dúvida, é uma crise religiosa. Essa é uma verdade em nossos dias, em nosso contexto. E nós não podemos simplesmente esconder as feridas. Nós não podemos simplesmente abafar as feridas. Nós não podemos simplesmente dizer que tudo está bem quando tudo não está bem. Porque veja, se nós de facto estamos doentes, então nós precisamos enxergar a nossa doença. Se nós de facto estamos doentes, nós precisamos enxergar o quanto nós estamos doentes. E se nós estamos doentes, nós precisamos apontar para a cura. Nós precisamos entender a cura. Nós precisamos falar da cura. Porque só a cura pode nos curar e nos restaurar completamente. Será que nós compreendemos isso? Será que de facto nós compreendemos isso? Será que nós compreendemos que a nossa postura, muitas das vezes, a nossa conduta, ela não é compatível com a palavra de Deus? Desonestidade, mau caráter, falsa piedade, irresponsabilidade, falatórios profanos, fofocas, divisões, contendas. Será que nós compreendemos isso? Será que nós compreendemos isso? Nós saímos da carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vimos que tinha muitas destas coisas. Mas nós vimos a posição, a postura de Paulo. Paulo exortava-os a uma fé verdadeira, a uma postura correta. Paulo apontou para a
cura, para a restauração. Ele apontou para uma vida prática, para uma vida bíblica como comunidade, como igreja. E nós precisamos entender que quando a igreja ela perde a sua identidade, quando a igreja ela perde o seu caráter, quando ela perde o seu padrão, ela deixa de exercer o seu papel profético na vida da sociedade, na vida dos pecadores. Ela deixa de cumprir o propósito e a missão, ela deixa de glorificar a Deus, ela deixa de mostrar quem Deus é, ela deixa de apresentar e de dar a conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E quando isso acontece, isso é abandonar, e ela deixa de ter peso e influência sobre a salvação de homens e mulheres, e isso se torna uma tragédia. Isso é terrível. E quando isso acontece, gera-se uma deforma completa na igreja, e isso indica uma clara necessidade de uma reforma. Deforma é o resultado daquilo que perde a sua forma, aquilo que perde a sua verdadeira identidade. E se a igreja, queridos, ela perde a sua identidade, ela se deforma. E quando isso acontece, ela precisa urgentemente de uma reforma. De uma reforma. Então, o que é a reforma? A reforma, ela traz de volta, ela resgata o fundamento, a sua verdadeira identidade. Ela resgata então os princípios bíblicos para que ela possa voltar a produzir e a ser aquilo que ela deve ser. Por isso Deus levantou Martinho Lutero há 504 anos atrás para trazer um dos maiores movimentos da história do cristianismo, que nós conhecemos como Reforma Protestante. Por quê? Porque a igreja havia se deformado. Porque havia uma necessidade de resgatar a igreja de Cristo do papado, das indulgências, das heresias, de um dos períodos da história da igreja que é conhecido como o tempo das trevas, um dos piores períodos. Foi então o momento onde a igreja de Cristo havia se perdido a sua forma, abandonado então a verdadeira fé, as doutrinas de Cristo e dos apóstolos, abandonando o fundamento e a raiz. Daí a necessidade de Deus levantar Martinho Lutero para escrever as suas 95 teses que se espalhariam por toda a Europa, que basicamente se centrava numa reconstrução teológica e doutrinária, onde o grito da reforma era de facto trazer de volta a verdadeira fé e a verdadeira identidade da igreja, trazendo com ela as 5 conhecidas solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória somente a Deus. E isso gerou um grande avivamento e um despertamento na história da igreja. Então é importante, queridos, nós entendermos que ao longo da história da igreja houve momentos bons e houve momentos maus. Houve momentos de glória e houve momentos de fracasso, houve momentos terríveis, onde no meio da frieza e decadência espiritual, Deus promoveu grandes e espantosos avivamentos. Embora hoje nós passemos por momentos difíceis, mas nós sabemos que Deus continua sendo Deus, sabemos que Deus continua sendo soberano, sabemos que Deus continua sendo dono da história, Ele continua sendo dono da igreja, Ele continua guardando a sua igreja, Ele continua apaixonando a sua igreja, Ele continua sendo o Senhor da igreja. E Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Nesta manhã, eu quero caminhar com vocês e olhar para este texto que nós começamos. Nós seremos chamados, queridos, a olhar por meio da história ao maior exemplo bíblico daquilo que é a igreja, a postura que a igreja deve exercer, que a igreja deve adotar, os princípios e alguns fragmentos que vão ditar a influência e o peso da igreja na sociedade. Nós seremos chamados a sair da sonolência, nós seremos chamados a sair da frieza, a abandonar o pecado, a abandonar a rebeldia, a nos arrependermos verdadeiramente e a recomeçar como igreja, a recomeçar como corpo de Cristo, em unidade e comunhão. E é precisamente então aqui
nós entramos no nosso texto. Contextualizando um pouco, é importante nós entendermos o pano de fundo. O livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre então as cartas, as epístolas. Se nos evangelhos é-nos apresentado a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o seu propósito e a sua missão, agora o livro de Atos abre com Jesus triunfal, com Jesus que venceu a morte, com Jesus que venceu a cruz, com Jesus já ressurreto. Agora Jesus está lançando os últimos fundamentos e dando então as ordens claras aos seus discípulos. Jesus então ele comissiona os seus discípulos para a grande comissão, mas também lhes ordena para que permanecessem ou não se ausentassem de Jerusalém, porque era necessário que primeiramente eles fossem batizados pelo Espírito Santo. Promessa essa que seria derramada após a ascensão de Jesus aos céus. Isso então acontece em Atos capítulo 2. 120 pessoas orando unanimamente, aguardando então agora essa promessa. E é precisamente então aqui, após esse episódio extraordinário, que após esse derramamento do Espírito Santo, que aqueles 120 homens começam então agora a se multiplicar. É precisamente então em Atos capítulo 2, após o batismo do Espírito Santo, que Pedro se levanta agora para pregar o seu primeiro sermão. E a Bíblia nos diz que em resposta à sua mensagem, o Espírito Santo então agora vai convencer, vai converter 3.000 vidas. Agora 3.000 vidas se convertem ao senhorio de Jesus Cristo. Então é aqui que as boas novas começam agora a se espalhar, a se divulgar de maneira extraordinária, ao ponto das multidões agora estarem se convertendo. E a igreja primitiva, ela nasce, queridos, neste ambiente de uma ordem dada de Jesus aos seus discípulos para dar continuidade àquilo que ele havia começado. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos o impacto, a influência que o Evangelho tinha na vida daqueles novos convertidos, dentro da igreja, no seio da igreja e fora da igreja, na sociedade. O texto vai nos apresentar como a igreja primitiva vivia. E nós precisamos olhar para a postura que eles adotaram e redescobrir isso. Redescobrir, queridos, a paixão, o zelo, o amor, o anseio, a santidade, a comunhão, a unidade que o envolvia aquela comunidade, que fez com que isso afetasse completamente a sociedade. É verdade que nós não podemos nos esquecer que este acontecimento, Atos 2, está ligado a profecias. Era um ambiente de avivamento, onde aqueles 120 homens foram cheios do Espírito Santo, fruto da obediência à ordem dada por Jesus. E nós vemos que essa obediência gerou frutos extraordinários. É verdade que o nosso contexto é um pouco diferente, mas isso não implica que nós não possamos ter os mesmos resultados que eles tiveram, porque Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele continua agindo, Ele continua se manifestando, Ele continua se revelando. Mas se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, escute, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia do poder de Deus, nós precisamos realmente olhar para a postura destes homens, porque nós estamos diante de uma igreja que era cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva em Jerusalém, ela conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. E aqui nós podemos tirar algumas relações. Eles eram uma igreja completamente unida, estruturada e equilibrada em todos os pontos e em todos os campos. Eles eram unidos e comprometidos. Vamos olhar mais de perto para o texto. O versículo 42 nos mostra, ou nos apresenta, a postura, a identidade, o estilo de vida, a conduta como eles viviam. E é extremamente relevante, queridos, para nós entendermos este princípio, porque nele está a cura.
Nele está a cura para aquilo que nós precisamos. Ele apresenta-nos aqui o antídoto. Ele apresenta-nos a resposta para nós. O texto nos diz que eles perseveravam. O que significa isso? Eles perseveravam. Aqui dá a ideia de alguém dedicado, de alguém fiel, alguém constantemente atento, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo no lugar, perseverar em não desfalecer, estar então em constante prontidão para alguém servir então constantemente, alguém que persiste, alguém que prossegue, alguém que continua, alguém que não desiste, alguém que não olha para trás, alguém que avança, alguém que persiste. E eles perseveravam. Então é isso que eles faziam. Essa era a postura que eles adotaram. Vejam, aqui não está falando que era só os apóstolos, aqui não está falando que era só a liderança. Não, eram só alguns. Não eram só alguns, eram todos. Era a comunidade, era a igreja, todos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino, pregado oralmente naquele tempo. E agora preservado por nós no Novo Testamento, em nossa Bíblia. Então, eram os apóstolos que ensinavam. Eram os apóstolos que eram os professores e mestres daquela comunidade. E o texto nos diz que havia contínuo ensino. E isso se espalhava em comunidade. Havia desejo, havia prazer, havia satisfação, havia gozo, havia alegria em aprender e ouvir doutrina. Porque o texto, mais uma vez, se refere a toda a comunidade. Então vejam, se por um lado tinham os apóstolos ensinando, os professores, os mestres, por outro lado, havia um povo, uma multidão que desejava ouvir e crescer na graça e do conhecimento. Segundo ponto, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Vejam a importância da unidade. Mais uma vez, eles desejavam estar juntos. Eles amavam a unidade. Eles amavam a comunhão. Ali não faltava amor. Ali não faltava honestidade. Ali não faltava sinceridade. Porque eles priorizavam o ajuntamento. Eles priorizavam o contato, os relacionamentos. Eles entendiam quem eles eram. Eles entendiam que era um corpo e que todos eram importantes, que todos necessitavam uns dos outros. Eles apreciavam e não abriam mão dessa comunhão. Então eles amavam a fraternidade. Eles tinham prazer. Eles tinham prazer em estar juntos, em comer juntos e em viver como comunidade. Terceiro ponto, eles perseveravam na oração. Eles perseveravam na oração. Este é outro ponto importante. Se a igreja primitiva, de facto, era uma comunidade cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus, é porque, de facto, eles o buscaram ser, eles se colocaram na brecha, porque eles entenderam o verdadeiro propósito como igreja e aquilo que eles representariam na sociedade. Escute, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com fervor, ela ora com constância, ela insiste na oração, ela vive na oração, ela tem prazer na oração, ela não abandona essa posição de oração. Então nós podemos notar que esta igreja, ela não somente continha bons teólogos, uma boa teologia, mas também eram efetivamente homens que oravam e tinham uma vida prática de oração. E não era só a liderança, não era só os apóstolos, era a igreja, era a comunidade, era o povo. O que é certo é que todos perseveravam. Lá na frente nós entendemos que esta igreja, ela dependia muito mais de Deus do que dos próprios recursos. Vejam que os mesmos 120 homens em Atos 1 que aparecem em oração são os mesmos que continuam orando e vivendo uma vida de oração e trazendo então agora esse princípio, trazendo essa verdade para o seio da igreja. E eles seguiam agora o modelo da oração. Eles estavam seguindo o exemplo e o modelo que Jesus havia deixado. Então reparem que nós temos aqui um modelo de igreja, um princípio do que é ser igreja, uma identidade clara daquilo que verdadeiramente é a igreja.
forma de estar e de viver daqueles que são chamados pelo próprio Deus para fazer parte da sua igreja e para fazer parte do seu corpo. Entretanto, é importante nós olharmos para os frutos desta postura bíblica que eles adotaram. As consequências positivas que eles tiveram então naquele tempo estão registradas neste texto para nós e que deve servir para nós como exemplo daquilo que é uma igreja bíblica, daquilo que é um povo bíblico diante de uma sociedade caída que carece da glória de Deus e do socorro. E quando nós olhamos para a continuação do nosso texto, do versículo 43 ao versículo 47, nós vamos, queridos, entender o peso, a influência, o impacto que aquela comunidade estava tendo dentro da igreja e fora da igreja, dentro da igreja e fora na sociedade. Vale lembrar que nós devemos olhar com olhos espirituais, com uma mente que compreende este texto e enxergar ao mesmo tempo a nossa situação, a nossa condição e o que precisamos fazer para mudar. E este texto é claro em relação a isso. Este texto é um ensinamento para nós, porque ele vai nos mostrar de forma extraordinária o impacto que a igreja estava tendo na sociedade, mas ao mesmo tempo nos faz enxergar os pontos negativos quando uma igreja não exerce mais o seu papel sobre a sociedade. E aqui no texto nós nos deparamos com uma parte boa, mas por outro lado é fácil nós nos percebermos que quando nós abandonamos estes princípios, quando nós abandonamos este modelo, este exemplo, se tornamos uma tragédia, uma igreja que não tem mais impacto, uma comunidade que não tem mais influência, é uma instituição que não serve. Então, qual as consequências desta postura de acordo com o texto que nós lemos? É importante lembrar que o livro de Atos, ele vai nos mostrar, queridos, coisas extraordinárias feitas pelo próprio Deus, pelas mãos dos apóstolos, por meio do seu povo, por meio da sua igreja, quando existia de facto princípios como unidade e comunhão. Unidade e comunhão. Nós vamos ver isso neste texto. Nós vemos isso em Atos 3, em Atos 4, em Atos 5, que a unidade e a comunhão, o compromisso trazia a glória de Deus. Grandes coisas aconteciam, o poder de Deus se manifestava, havia coisas extraordinárias acontecendo quando havia unidade e compromisso. Então nós podemos ver isso dentro do texto. Muitos sinais de cura estavam acontecendo. As palavras de Jesus estavam se cumprindo agora no seio da igreja. Os discípulos agora estavam então curando e fazendo sinais no seu nome. A palavra de Deus estava entrando e persuadindo pecadores. O Espírito Santo ali estava convencendo homens e mulheres do seu pecado, da sua miséria, da sua necessidade de serem salvos, da necessidade de crerem, se arrependerem, de serem justificados, de serem batizados pelo Espírito Santo. Então ali havia um mover extraordinário de Deus. Vejam que aqueles que eram convencidos, aqueles que creram, aqueles que confessaram os seus pecados, eles se convertiam de tal maneira que eles não queriam mais voltar às suas vidas, eles não queriam viver mais do seu jeito. Agora eles passavam a seguir fielmente aquilo que a comunidade seguia. Agora então eles passavam a seguir os mesmos estatutos, as mesmas ordenanças, a mesma palavra, e eles passavam agora a viver em comunidade. O texto diz que muitos vendiam os seus bens, as suas casas, e passavam agora a abençoar os necessitados, a ajudar quem precisava. Estavam cumprindo os dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Então a ideia aqui, queridos, é que não havia mais necessidade no seio da comunidade, porque eles se ajudavam uns aos outros, eles serviam uns aos outros. Então todas as necessidades estavam então sendo supridas. É impressionante ver a forma como eles lidavam uns com os outros, porque ninguém se considerava mais importante que ninguém. Não havia melhores ou piores, não havia igualdade,
havia respeito mútuo, havia um desejo apenas de servir. Isso é o que movia os seus corações. Eles só queriam servir, eles não queriam estatutos, eles não queriam fama, eles não queriam reconhecimento, eles queriam somente servir a Deus, à comunidade e à sociedade. O versículo 46 nos diz, mais uma vez, diariamente eles perseveravam. Novamente a mesma palavra, eles perseveravam anos no tempo. Eles perseveravam, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47 termina dizendo, escuta, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Então é extremamente importante nós entendermos estes últimos dois versículos. Basicamente o versículo 46 nos está dizendo que eles tinham prazer de estar juntos. Eles partilhavam agora os seus bens. Eles apreciavam estar no templo, eles apreciavam estar nos lares, e havia de facto agora ali um só coração e uma só alma. Então nós vemos que havia sensibilidade para com os irmãos, havia preocupação, havia uma disponibilidade tão grande de servir uns aos outros, de servir e ser servido. E isso nos mostra que aqueles jovens e mulheres haviam-se convertido verdadeiramente no coração e no bolso. Então eles não eram agora mais pegados aos bens e às coisas, mas agora eram apegados a Deus, apegados às pessoas e às necessidades, e não mais às coisas. O versículo 47 termina nos mostrando o entusiasmo, o grande júbilo, a grande alegria daquele povo, daquela igreja cheia do Espírito de Deus, que canta agora com fervor e louva a Deus com um grande entusiasmo. O culto não era um fardo, o culto ali era um deleite. Eles amavam a casa de Deus. Era sem dúvida uma grande alegria de poderem fazer parte da igreja de Cristo, de poder estar ali celebrando a esse Deus de forma extraordinária. Então a comunhão do templo, queridos, sempre foi uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O louvor sempre foi constante, e ali nós vemos que o louvor era constante. Ali era uma igreja alegre, uma igreja que cantava, uma igreja que celebrava. Eles eram uma igreja viva, que tinha um louvor fervoroso, contagiante, sincero, verdadeiro, e esse louvor agradava a Deus. Ali nós podemos notar que havia de facto um culto verdadeiro, e quando isso acontece, queridos, isso produz reverência, zelo, alegria, porque a alegria do Senhor, porque se a alegria do Senhor for obra do Espírito Santo ali, então ali também haverá temor do Senhor. O temor do Senhor também estará presente. E isso tinha uma influência tão grande naquela igreja, como também na sociedade. Por isso o texto nos diz que havia simpatia de todo o povo. Havia simpatia de todo o povo. Aqui está-se referindo a pessoas, a ímpias, pessoas que estão lá fora, aqueles que não faziam parte daquela comunidade. O texto termina nos dizendo que enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Note que isso não quer dizer que a igreja havia se deixado levar ou contaminar pelo mundo. Pelo contrário, eles estavam influenciando o mundo, eles estavam influenciando as pessoas lá fora, porque havia de facto uma diferença por causa da postura daquele povo, porque eles não abriam mão da sua verdadeira identidade. Eles viviam de forma irrepreensível, amando a Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus. Era uma igreja pronta a servir a sociedade e pronta a servir os pecadores. As pessoas olhavam e viam uma diferença muito grande. Era notório, era evidente. Por isso o respeito, a simpatia, porque havia uma postura bíblica que fazia com que as pessoas enxergassem Deus ali, fazia com que as pessoas enxergassem que havia uma diferença gigantesca. Essa igreja era simpática, amava,
mas ela também era luz e sal. Ela também era a boca de Deus. E era, sem dúvida nenhuma, o resultado da graça de Deus. E isso não fez eles abraçarem o mundo, ou se deixarem contaminar pelo mundo. Pelo contrário, eles foram um exemplo bíblico extraordinário, onde nós temos aqui um exemplo bíblico de uma igreja que tinha qualidade e quantidade, crescia para o alto e para o lado, e que mostrava vidas e números. Embora nós não possamos focar e fazer disso quantidade e números regra, mas nós temos aqui, queridos, um exemplo de uma igreja que produziu e revolucionou a sociedade por causa do seu estilo de vida. Eles viviam como comunidade, comprometidos com a verdade de Deus, com a santidade e com a piedade. Eles viviam comprometidos com a verdade, com a santidade e com a piedade. Nós estamos já terminando. Eu só quero que você entenda o resultado, o desdobramento, o desenvolvimento, o avanço que esta igreja estava tendo. Escute. Atos capítulo 1, versículo 15, 120 membros faziam parte dessa comunidade. Atos capítulo 2, versículo 41, 3.000 vidas são agregadas agora a essa comunidade. Atos capítulo 4, versículo 4, 5.000 membros se convertem. Atos capítulo 5, versículo 14, uma multidão agora é agregada à igreja. Atos capítulo 6, versículo 7, o número de discípulos agora é multiplicado. Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja agora se expande para Judeia, Galileia e Samaria. Atos capítulo 16, versículo 5, as igrejas agora são estabelecidas e fortalecidas no mundo. Então, note comigo que o desenvolvimento dessa igreja, ela foi tão extraordinária que hoje nós somos fruto dessa igreja. Nós somos fruto disso. Olha o desenvolvimento, o desdobramento da postura. Esta igreja, queridos, ela chegou a nós, ela nos alcançou. E se hoje nós fazemos parte, dessa igreja, se hoje nós fazemos parte dessa história, isso significa que nós temos um papel importantíssimo na continuação dessa história. E se nós não entendermos isto de forma clara, nós corremos o risco de nos desviar do plano e do propósito de Deus como igreja, como comunidade e como o seu povo. E se assim for, nós estaremos indo contra a palavra de Deus, contra a ordem de Jesus, e estaremos profanando aquele que é santo e todo-poderoso. Então nós precisamos realmente rever os nossos conceitos. Precisamos realmente resgatar. Precisamos imediatamente voltar às Escrituras. Precisamos realmente voltar a redescobrir o nosso verdadeiro propósito como igreja, como comunidade, neste mundo caído e caótico. Então é hora, queridos, de nós nos levantarmos, é hora de nós chorarmos, é hora de nós lamentarmos, é hora de nós reconhecermos que nós temos falhado, é hora de nós reconhecermos que nós temos pecado, é hora de nós reconhecermos a nossa rebeldia, as nossas divergências, as nossas contendas, é hora de nós pedirmos perdão uns aos outros, é hora de nós buscarmos reconciliação uns com os outros e nós nos reconciliarmos com as Escrituras, e nós nos reconciliarmos com o verdadeiro propósito como igreja nesta cidade chamada Olhão, nesta sociedade. Então é hora de nós recomeçarmos como igreja, como comunidade, como a instituição, escute, como a instituição mais importante da história da humanidade, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, e exercer o seu verdadeiro papel profético sobre a sociedade, sobre os pecadores, vendo Deus de facto mudar a nossa história, ver Deus de facto mudar a história desta cidade, ver Deus de facto mudar a história, mudar o ambiente, transformar os pecadores através da nossa postura, através do nosso testemunho, através do nosso testemunho como igreja, como comunidade que faz a diferença cá dentro, que produz a glória de Deus cá dentro, mas também lá fora, porque a igreja primitiva, ou seja, havia uma ação de Deus tão grande dentro
e fora. E isso refletia no número de pessoas que Deus agregava e salvava. Tinha peso e influência extraordinária. Mas para isso acontecer, nós precisamos, há necessidades que precisam ser supridas, há relacionamentos que precisam ser restaurados, há pedidos de perdão que precisam ser feitos uns aos outros, há pessoas que precisam se reconciliar. É necessário que tudo isso seja feito. Todos nós somos importantes. Você é importante. Cada um de nós é importante. Ninguém é melhor que ninguém. E no reino, todos nós somos vassalos. Todos nós somos servos. Todos nós estamos abaixo do estrelado, do governo, do senhorio. Porque a única estrela e a única figura principal é Jesus Cristo. Todos nós estamos abaixo. E todos nós somos chamados apenas à servidão, a servir a nossa comunidade local, a servir a nossa liderança, a servir os nossos irmãos e irmãs, a servir as pessoas e a servir os pecadores. Então esse tem que ser o desejo, o foco, o propósito, a sua maior motivação de estar aqui e de ser igreja. Então que nós possamos de facto redescobrir este princípio como igreja, como corpo de Cristo, como povo, como irmão e irmãs, como servos uns dos outros e servos da sociedade. Que nós possamos resgatar essa unidade, essa comunhão, esse amor e nos entregar e nos dispor a ajudar e não atrapalhar, a servir, a auxiliar, a encorajar, a ser bênção, a ser luz. Homens e mulheres que vão se envolver, que vão acrescentar, ser bênção e ser luz e seguir este exemplo de vida, sendo então a resposta para o povo, sendo a resposta para esta cidade. Amém? Amém. Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos fazer só uma breve oração. Pai, nos ajuda, Senhor, porque quando nós olhamos para este exemplo, Senhor, nós vemos, ó Deus, irmão, nós estamos